Chico, nossa eterna gratidão. Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando, através da TV Chico Xavier e da rádio chicoxavier.com, mais um programa Momento com Chico Xavier, onde estamos estudando o livro Meus Pedaços do Espelho de Marli Nobre. Hoje, programa número 132, mais defesa. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, e uma boa noite a Mário Franco, a Luísa Marques, a Valquíria Gomes, a Terezinha Macedo, muita paz, e que possamos passar alguns momentos aqui de reflexões, de ensinamentos, e que assim também possamos, no momento de prece, encontrar também a sintonia com os amigos espirituais. E agradecemos sempre a receptividade que estamos tendo, né, não só na nossa cidade, nosso estado, mas também em todo o Brasil, e isso nos deixa com um sentimento, né, de responsabilidade, e também sempre pedindo que vocês compartilhem os nossos vídeos, avise aos seus amigos das atividades da TV e da Rádio Chico Xavier e convidem para acessarem, se inscreverem lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier, que com essa inscrição vai nos ajudar muito, né, na divulgação e nas nossas atividades aqui nos estúdios da rádio. E também lembrando que nós estamos justamente organizando os estúdios da TV Chico Xavier, por isso nós lançamos a campanha da vaquinha online, como também da rifa, que vai acontecer dia 25 de agosto, ao vivo. Aqueles que querem participar podem entrar em contato conosco através do Zap, 83 99 601 7415 é o Zap da TV Chico Xavier, e aqueles que são de fora do estado podem também nos ajudar, né, a vender. É só através do Zap a gente ir no privado, colocar, né, a disponibilidade e o endereço que nós enviaremos por e-mail, né, as cartelazinhas para que vocês possam nos ajudar. E em breve fazemos a inauguração dos estúdios da TV Chico Xavier com a programação bem legal. Uma boa noite a Célia Souza, a Adriele, que está entrando agora também, a Sônia Santos, muita paz e muita luz. E vamos ver o que Marlene Nobre tem a nos dizer na noite de hoje. Sem dúvida, de Jorge Risini foi muito valiosa, mas era necessário também fazer a defesa pela mídia impressa. Foi Chico Xavier quem contou como isso se deu a Carlos Bacelli. Quando houve o problema das materializações de Otília Diogo, os 19 acadêmicos de medicina que participaram, encomendaram a uma revista uma reportagem de defesa,
Naquela época, a revista cobrou 800 mil cruzeiros que foram pagos por amigos de São Paulo. O doutor Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira na época, achou as duas reportagens tão interessantes que mandou reproduzi-las no Correio da Manhã do Rio de Janeiro. O jornal mandou-lhe uma conta de 1.200.000 cruzeiros. Ora, eu trabalhei em Pedro Leopoldo, quer dizer, a reportagem foi encomendada por Zeus Vantuils e a revista mandou justamente a conta para Chico Xavier. O jornal mandou-lhe uma conta de 1.200.000 cruzeiros. Ora, eu trabalhei em Pedro Leopoldo durante 31 anos e nunca publicamos um livro, sequer pelas instituições de lá. Eu sempre achei que tal medida daria muito o que falar. Quando me transferi para Uberaba, o Valdo Vieira e Dalva Borges insistiram comigo durante 5 anos para a fundação de um departamento editorial na Comunhão Espírita Cristã. Sempre resistia. Pois bem, o Valdo me auxiliava a abrir as correspondências endereçadas a mim. Um dia, depois de abrir um telegrama, eu vi chorando. Naquele rosto tão sério, rolavam copiosas lágrimas. Eu me surpreendi, porque nunca havia visto o Valdo chorar daquele jeito. Indaguei-lhe o que havia ocorrido. Ainda chorando muito, ele me respondeu: o Vantuil, Chico, está lhe cobrando as reportagens que mandou publicar. Ele sabe que você não tem dinheiro, que você não pode pagar. Se estão fazendo isso com você, que tem trabalho para eles, tem trabalhado para eles como um empregado durante tantos anos, o que farão comigo daqui a alguns anos? Ou daqui a algum tempo? O Valdo e Dalva já haviam sido cobrados antes pela Federação Espírita Brasileira, a qual exigia que pelo menos eles recebessem dos médicos, mas a reportagem do Correio da Manhã foi encomendada por Vantuil e eles não se viam comprometidos com a dívida alguma. Foi quando eu disse a Valdo que ainda tínhamos um caminho. Vocês têm insistido comigo para a criação de um departamento editorial. Pois bem, a Comunhão paga ao Vantuil e eu me rendo à ideia de vocês. Publicaremos um livro por ano e começaremos com Livro da Esperança. Eu me vendi por 1.200.000, mas me sentia mal. Quando alguém vinha solicitar dos espíritos um livro para a comunhão, porque a instituição não precisava disso para sobreviver. Durante muitos anos, ela sobreviveu com os óbolos dos amigos. Foi por este motivo que rompemos com a federação. Então, aqui o Grupo Espírita da Prece, que foi criado como um culto do Evangelho no lar, não podemos ter diretoria alguma, porque aí as coisas se complicam. Perderemos essa alegria que temos aqui, sem termos que estar prestando obediência a ninguém. Foi por isso que Chico encerrou sua correspondência semanal com Vantuil de Freitas, nos meses de junho e julho de 64. Interrompia-se a ler um diálogo que se fizera constante desde 43 e que se pode acompanhar
no excelente livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Calder Schubert. Aí nós vemos, né, o final justamente da história que vínhamos contando desde os últimos programas anteriores, onde vocês podem ver lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier. E justamente começou daquela história daquelas sessões de materialização com Dona Otília, o qual em uma sessão foi convidado, né, um grupo de médicos, e nessa sequência alguns repórteres foram convidados, né, sem o grupo saber, e naquela oportunidade não poderia mais, né, negar a permanência daqueles, o qual ali, com aquele trabalho de investigação, para mim desnecessária, né, a presença destes, né, e teve aquela questão de algemar a médio, colocar esparadrapo nas fechaduras das algemas, ou do cadeado, e isso gerou uma série de fatos em que os médicos pediram, né, vendo a veracidade e o fenômeno, encomendaram uma entrevista, né, uma reportagem em uma revista, o qual eles se cotizaram e pagaram. Acontece que Vantuils viu a reportagem, que era o atual presidente da federação naquela época, viu a reportagem, achou interessante, e ele encomendou, né, justamente a determinada revista, né, a reportagem, e o interessante é que a revista foi cobrar justamente a Chico, que não tinha sido justamente quem tinha encomendado a reportagem, né, a publicação. Sabendo também, Vantuils, da história de Chico, que Chico não tinha dinheiro para pagar, né? Tinha uns honorários do seu salário, do seu trabalho, e tudo que ele recebia de donativo ele devolvia em forma de caridade para as pessoas mais necessitadas. Chico até então enviava justamente as psicografias para que a federação pudesse publicar, né? Aí foi a partir desse momento que Chico cessou os envios dos livros para a federação e resolveu aceitar a ideia de Valdo Vieira para justamente fundar um parcográfico na Comunhão Espírita e Cristã, mesmo contra a sua vontade, mas naquele momento era necessário. E foi aí justamente que a Comunhão Espírita e Cristã fez o pagamento, né, da reportagem, segundo o que nós lemos, nós vimos aqui no livro Meus Pedaços do Espelho, né? E é uma coisa, né, muito estranha, as pessoas sabendo da importância do trabalho de Chico e também tendo a consciência que não foi ele que pediu a reportagem, e deixou que justamente a revista pudesse cobrar de Chico naquela época. E Valdo Vieira justamente relata que Vantuils também cobrava deles justamente o pagamento de uma coisa que eles não tinham, né, o compromisso. E foi a partir daí que Chico começou justamente a fazer o trabalho dos editoriais dos seus livros lá na Comunhão Espírita, no Parque Gráfico da Comunhão Espírita Cristã. Essas são as facetas do movimento espírita que são os empecilhos, as dificuldades que chegam na caminhada de Chico, tentando fazer com que ele possa desistir ou desestruturar, ou chegar a desarmonia, o desequilíbrio dentro da sua tarefa, né? Essas pessoas invigilantes, né, que surgiram na caminhada de Chico Xavier. Assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Não demos boa noite a Daíra, a Célio Ed, a Dedé Alves, que entrou depois, a Isabelle Cristina,
Maria Helena, a Rosemary, também que não demos uma boa noite hoje, neste programa 132, Momentos com Chico Xavier. Imaginamos que já colocaram os recipientes para que a água seja fluidificada, magnetizada no momento da prece. Então, como sempre fazemos, vamos ao nosso momento de prece, como sempre, inicialmente, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade do existir, a oportunidade da reencarnação, e agradecer também pelas dificuldades, pelas provações, pelas expiações que chega, nessa existência atual, que sabemos que são os nossos professores, que assim o fazem adiantar, o nosso amadurecimento espiritual. E assim te pedimos, amigo Jesus, a tua bênção a todos aqueles que aqui se encontram conosco nesse momento, a todos aqueles que nos pediram prece durante o dia, como também pedimos pelo lar de cada um, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, pelos que se encontram nos presídios, nos leitos de dores, nos hospitais, nos abrigos, nos asilos. E que o teu amparo, Jesus, através dos teus mensageiros, possam chegar a todos os lares deste planeta. Pelos suicidas também, pelos nossos familiares que partiram para o outro lado da vida, que não seja isso um motivo de desespero, porque um dia retornaremos a vê-los, a revê-los, mas se alegram também aqueles que foram antes de nós e deles que está nesses momentos de retorno a estes entes queridos, matando a saudade destes que foram. E assim, Jesus, te pedimos que magnetize através dos fluidos de amor essa água, esse recipiente o qual destinamos, e assim encontremos ao ingeri-lo hoje e durante o dia amanhã os medicamentos que necessitamos para o nosso fortalecimento físico e espiritual. Desta forma, te agradecemos e na certeza de que conosco estás, divino amigo, em teu santo nome, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, damos por encerradas as atividades da noite de hoje, desejando muita paz e muita luz a todos.